Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje é o dia dos nossos avisos. Vamos então a eles, não é? Quais são os avisos que damos uma vez por semana? Apenas para que os amigos possam ir lá no YouTube e se inscreverem no canal. Por favor, se inscrevam. Isso ajuda muito a que o YouTube dê mais relevância. Curtam se gostarem, curtam os vídeos, compartilhem. Podem comentar, fiquem à vontade. Se assistirem pelo Facebook, não custa nada dar uma idinha lá, ou custa, né? Mas façam essa gentileza. Tirem lá no YouTube, se inscrever no canal. E isso nos ajuda muito. Agradecemos muitíssimo a todos os amigos nesse trabalho de divulgação, não é? A nossa mensagem hoje é a de número 57, cujo título é Perante Jesus. Perante Jesus, ou seja, quem é esse Jesus, não é? Perante alguém, e o que representa estarmos diante dessa pessoa. O que isto implica, seria bem a questão. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 23, diz Paulo: E tudo quanto fizerdes, ou seja, tudo não é a maioria das coisas, ou algumas, ou as mais importantes, não. É tudo. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, mas fazei-o como ao Senhor e não aos homens. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Porque se nós fazemos aos homens, seres humanos aqui, claro, entendemos, não é? Não são homens do sexo masculino, mas são homens da humanidade, ou seja, todos somos seres humanos, daí esse homens. A gente sempre fez isso porque não custa nada, não é? A gente está esclarecendo. Então, a humanidade, às vezes nós, né, fazemos as coisas e ficamos, de alguma forma, esperando uma concordância do que fazemos, esperando um reconhecimento, esperando uma retribuição. E nos pesa muito, não é? Por exemplo, situações em que sentimos que há uma ingratidão diante dos nossos esforços. Isso dói? Dói. Ingratidão não dói? Dói. Por isso, essa orientação de Paulo é profilática para a nossa saúde mental e para a nossa saúde emocional. Porque se nós fazemos, eu estou fazendo isto, mas eu estou fazendo, é para Jesus. Então a gente passa, qual é a expectativa que eu tenho? Senhor, olha, trabalho é seu, eu sou mãe, mas os meus filhos são, antes de serem meus, filhos de Deus. Eles estão meus filhos, mas são mesmo filhos de Deus, porque na verdade somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai Celestial. Então, se nós colocamos o governador da terra e acima dele, nosso Pai Criador, que nos estende todas as possibilidades na providência divina, nós ficamos mais salvaguardados desse tipo de sentimentos como ressentimento, mágoa. Nós nos protegemos, porque isso causa um sofrimento muito grande.
insatisfações, não, porque não era isso que eu queria, não era isso que eu esperava, não era. E nós vamos ficando afogueados, perturbados, transtornados às vezes até, não entendendo por que o outro faz isso. Mas por quê? Por quê? É tão simples, né? Retribuir, ou reconhecer, ou valorizar, ou mesmo validar os meus esforços. Mas onde está escrito? Onde está escrito, amigos, que o outro tem que fazer qualquer uma dessas coisas? Em lugar nenhum. Ah, mas esse é o bom senso? Essa é a boa educação? Essa é a dignidade? Esse é o bom caráter? Esse é o livre-arbítrio. Cada um usa como o quer e cada um assume a responsabilidade pela qualidade das suas escolhas. Se são escolhas infelizes, ele vai ter efeitos infelizes para as suas escolhas. Se são escolhas felizes, de acordo com as leis de Deus, também ele vai ter consequências, bênçãos, alegrias e bênçãos. Essas alegrias são júbilos do coração, do espírito, que o tempo nos trará, como também o tempo nos trará as amarguras que virão como resposta das nossas escolhas infelizes. Isso, as nossas escolhas. Mas aquele que nos faz bem, vamos pensar. Também aquele que nos faz mal, mas vamos pensar no que nos faz bem. Se nos faz bem, ou nós fazemos bem a alguém, é muito melhor que entreguemos o bem que fazemos a Deus. Porque, na verdade, Ele nos colocou aqui e todo o bem que realizamos imediatamente já reverte em nosso próprio benefício. A nossa vibração melhora. Se desencarnássemos hoje e estivéssemos nos esforçando para realmente exercitar, não é, o bem que nos compete fazer no mundo, poderíamos desencarnar tranquilos. Por quê? Porque estaríamos com uma vibração capaz de nos garantir uma reentrada no mundo espiritual harmoniosa, leve, com uma assistência perceptível, claro, porque até mesmo os corações endurecidos têm assistência ao desencarnar, só não a percebem, porque estão tão envoltos em sombras que não a percebem. Vamos lembrar lá que André Luiz ficou no umbral vários anos e Clarence estava sempre perto dele, mas ele não era percebido. Por quê? Porque André Luiz, aquele espírito que trouxe a obra Nosso Lar e outras tantas através da mediunidade de Chico Xavier. Então, se nós estamos fazendo o melhor que podemos fazer, mas sem esperar a retribuição, porque essa é a definição até mesmo de caridade. Caridade é o amor em ação. Um critério importantíssimo para esse amor estar em ação é fazermos sem esperar retribuição. Fazer o bem pelo bem. Já teremos, no bem que fazemos, um retorno direto. Ou mérito, ou, se não fazemos o bem, o demérito como resposta, né, ali agregado a essas ações felizes ou infelizes. Então vamos entregar ao Senhor, porque o mundo foi entregue, este nosso mundo foi entregue por Deus a Jesus para que o governe. É dele a sua gestão. Então tudo que acontece no planeta Terra está sob a gestão do Cristo. E podemos colaborar na sua gestão, e gostamos de pensar que estamos nos esforçando para colaborar, todos nós, não é? Ou podemos atrapalhar a sua gestão. Isso vai repercutir na nossa vibração. Quando tivermos que retornar ao mundo espiritual, aí vamos realmente ter uma boa ideia do quanto fizemos, porque vai ser perceptível, aí sim a nós, onde estaremos será compatível com a nossa qualidade vibratória. E a nossa qualidade vibratória é a resposta das nossas escolhas. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não
aos homens, porque às vezes não dá certo e os homens não têm a resposta que a gente esperaria, e aí a nossa fraternidade, o bem que queremos ou queríamos realizar pode se esfriar, porque vamos ficando contaminados por esses ressentimentos e mágoas. Precisamos nos cuidar sobre isto. Emmanuel, por fim, vamos ao comentário de Emmanuel. Nos diz: a compreensão do serviço do Cristo, o serviço do Cristo é o que dissemos, né? Todo o trabalho que se desenvolve no planeta Terra. A compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas, que estamos aqui habitando o mundo que ele dirige, alcançará mais tarde, agora não, mais tarde, a precisa amplitude. Então, nós ainda não temos ideia real, dimensão real, do que significa o Cristo para nós. Nós ainda não temos essa real dimensão. E ele diz que apenas mais tarde, no futuro, a nossa compreensão alcançará a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Para a glorificação, nós reconhecemos em Jesus nosso mestre, nosso guia, mas ainda não glorificamos Jesus com a amplitude que realmente como realmente iremos glorificar no dia que compreendermos o que é o governador da terra em nossas vidas. Se cada homem, nos diz Emmanuel, se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para reflexões de valor infinito. Se cada homem culto, e aqui ele coloca o culto, porque nós temos como nos informar, porque só nós vamos ter uma ideia melhor na medida em que estudarmos realmente e vamos ampliando o nosso entendimento, como a doutrina espírita nos ajuda na ampliação do nosso entendimento. Como aquilo que Jesus falou há 2000 anos, a casa do Pai tem muitas moradas. Aí nós entendemos que não são apenas os planetas, não são apenas mundos além do planeta Terra, mas no próprio planeta Terra nós temos as diversas faixas vibratórias. E também ali habitam espíritos que estão de acordo vibratoriamente com cada uma dessas faixas. E tudo isto subordinado às leis perfeitas de Deus. Então daí a gente entende, essa cultura é esse conhecimento, né? Nessa medida de, sim, agora eu entendo por que isso, por que aquilo, isso vai nos dando mais condições de refletir, porque ele diz, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes, se nós indagássemos com conhecimento de causa quanto ao fundamento essencial das atividades do Cristo na Terra. Para quem trabalhou no século? Isso nas nossas ilações, né? Nas nossas reflexões. A palavra que Emmanuel usa são ilações, são reflexões. Para quem nós trabalhamos no século? Século, né? Na nossa passagem aqui. A quem oferecemos o fruto dos trabalhos de cada dia? São nossos os frutos? Às vezes pensamos que são, não é? É aquilo que falamos lá no início. Vamos entregar a Deus, porque realmente é dele, tá? Ele é o gestor, o trabalho pertence a ele, e nós estamos aqui simplesmente fazendo, ou não, gostamos de pensar, não é?
que estamos lá obrando, né, trabalhando, e trabalho é toda atividade realizada no bem, é toda atividade útil. Então, que estamos realmente tirando um bom partido disso. E o partido que vamos tirar disto é esta melhoria vibratória, que é a nossa evolução moral, né? A transmutação dos vícios em virtudes. A quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia? Não desejamos menoscabar, ou seja, menosprezar, a posição respeitável das nações, das organizações, da família e da personalidade. Então, ele não quer menosprezar essas instituições, nem a nossa personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo, porque personalidades, famílias, nações, governos, tudo isso passa por uma enorme transformação na linha do tempo. E é isso que ele vai falar agora. Olha, no transcurso dos anos, as fronteiras das nações se modificam, as leis dos homens evoluem, o grupo doméstico se renova, desencarnam uns, né? Morrem uns, nascem outros, e o homem se eleva para o destino sempre cada vez mais alto. Tudo que representa esforço da criatura foi realização de si mesma no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. Então, sim, é o nosso esforço, realização nossa, mas no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos. É aquilo que dissemos, não é? Nosso mérito ou demérito. A nossa vibração pode se tornar mais sutil, não é? Mais elevada, como também se nós entramos num redemoinho de paixões e escolhas irrefletidas, também a nossa vibração se adensa, não é? Pesa. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governadores passam no tempo com a bagagem que lhes é própria, ou seja, se fizeram bem ou não fizeram. E Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um, porque nós estamos como tutelados do Cristo aqui na Terra. Ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento, que está sob seus cuidados aqui, no planeta Terra. Administração e obediência, responsabilidades de traçar e seguir, são apenas subdivisões da mordomia conferida pelo Senhor aos tutelados, nós. Então, se nós estamos em funções de administração ou em funções de obediência, se nós estamos assumindo responsabilidades em tarefas de traçar, de planejar, de executar e seguir, tudo isto são apenas subdivisões das mordomias, ou seja, do que nos é oferecido pelo Senhor a nós, seus tutelados. O trabalho digno é a oportunidade santa. Então, tudo o que é trabalho? Não é aquilo da carteira de trabalho, não. Trabalho é toda atividade útil. Toda vez que a vida nos oferece uma atividade útil para realizar. Esse trabalho, essa atividade dignificada, ou seja, cumprida de forma útil, voltada ao bem, é a oportunidade santa. Atenção para o artigo definido. A oportunidade santa. Dentro dos círculos do serviço, a atitude assumida pelo homem honrar-lhe-á ou desonrar-lhe-á
a personalidade eterna perante Jesus Cristo. Então, todas as nossas atividades, elas nos são oferecidas para que através do trabalho, elas nos engrandeçam. Mas tudo que fazemos pertence ao Senhor. E quando deixamos de fazer ou fazemos mal feito, também é a Ele que entregamos o mal feito ou não entregamos, lembrando lá da parábola dos talentos, não é? Aquilo que nos foi oferecido por um tempo. Daí o termo mordomia. Nos foi oferecido por um tempo. Que excelente mensagem. Vocês, se foram pegar o final das mensagens, eu estou sempre assim, que mensagem boa, que excelente. Mas é por isso que a gente gosta de Emmanuel. E é por isso que a gente faz esse trabalho com ele. Porque ele nunca nos desaponta, nem nos decepciona. A gama, a qualidade das reflexões que ele nos oferece são sempre de excelência. E a ele sempre, sempre enviamos as nossas vibrações de gratidão. Mas vamos orar a Jesus, porque o trabalho de Emmanuel, assim como o nosso, pertencem a Jesus. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Fortalece-nos no bom ânimo, fortalece-nos na prece, fortalece-nos na confiança e na fé. Ajuda-nos, Senhor, nos momentos de dificuldade, porque todos esses momentos vão passar. Abençoa o nosso anjo guardião, Senhor. Abençoa nossos esforços. Ajuda-nos a nos lembrarmos da prece, Senhor. Abençoa nossos lares, famílias, afetos. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor Jesus, em especial aqueles irmãos aonde quer que se encontrem, que estejam em sofrimento. Ajuda-nos contra o tóxico do medo. Ajuda-nos a buscarmos na fé a confiança de que nada que aconteça em nossa vida particular ou na vida global está distante do olhar amoroso de Deus e dos cuidados pessoais do Cristo, do Senhor. Querido Mestre, obrigado por tudo, Jesus, que as suas bênçãos estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.